é possível produzir sem agrotóxicos? E a maioria das pessoas estão colocando que sim. E isso é uma verdade. E eu digo agora aqui no canal, principalmente na hidroponia, é possível trabalhar sem agrotóxicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mauro Ramos, do canal Ramos Hidropônicos. Para quem não conhece esse canal ainda, a gente tem aqui nesse canal o maior canal hoje, o maior projeto online de hidroponia do Brasil. E a gente tem, de uma maneira bem simples, bem democrática, a gente trago informações técnicas e transferido para as pessoas que têm um pouco menos de recurso, de conhecimento. E a gente tem conseguido fazer isso de uma maneira bem didática. Se você pegar os nossos vídeos, você como uma aprendizagem, você vai pausando, vai anotando. Se você pegar do primeiro vídeo até o final, você tem aí praticamente um curso básico completo sobre hidroponia, ok? E hoje eu estou fazendo um vídeo extra. Esse vídeo está sendo necessário devido a algumas perguntas que estão sendo feitas para nós. Eu vou estar passando a minha opinião. Minha opinião não significa muita coisa, a gente sabe disso. Porém, é uma gotinha, eu considero como uma gota aí no oceano. É muito pouca informação, é muita pouca bagagem que a gente tem. Mas em respeito a quem está me perguntando, eu acredito que vale a gente trazer esse material aqui para a gente estar conversando nesse vídeo e quem sabe em mais vídeos futuros. Por que eu digo isso? Porque por mais pequeno que nós sejamos, cada um de nós somos uma gotinha, nós temos um volume grande. Nós hoje, pequenos produtores, somos muito maior do que os grandes produtores. Os grandes produtores são menos. Então a gente tem palavra, a gente tem voz e a gente tem essa ferramenta que muito tempo não se tinha. Hoje nós temos essa ferramenta que eu considero uma consciência da humanidade, uma mente comum, né, em que a gente pode confiar, em que a gente pode trazer, tirar dúvidas, onde a gente consegue expor aquilo que a gente sabe fazer. Eu acredito que é uma grande ferramenta que a gente precisa valorizar. Por que eu estou falando desse vídeo excepcional? Porque nós estamos com uma polêmica muito grande do que é produzir de uma maneira comercial, com ou sem o uso de defensivos agrícolas, que é um nome maquiado, ou pesticidas, ou venenos, enfim, tem um monte de nome, cada um usa o que quiser, o objetivo deles é o mesmo, né? Eliminar pragas, eliminar doenças que pode contaminar uma produção, que pode fazer com que a produção não se conclua, né? Por que surgiu neste momento agora essa polêmica? Porque está em aprovação, né? Ou quando vocês estiverem assistindo, já está aprovado, né? A liberação, entre aspas, a liberação do uso de defensivos à vontade, o que não é realmente o que está acontecendo. Eu não estou aqui para defender o uso de defensivos, que tem que se usar defensivo. Também não estou aqui para dizer que não deve se usar o defensivo. Eu estou aprendendo, né? E até onde a gente conseguiu pesquisar, até onde a gente conseguiu encontrar informações, é muito delicado. Seria, por exemplo, hoje a gente encontra aí nas redes sociais, principalmente, uma porção de atores famosos afirmando com eficiência que nós não vamos comer veneno, eu não quero veneno no meu prato. Mas que informação essas pessoas têm para poder estar falando isso? Né? Ninguém quer comer veneno, nem eu, nem você, nenhum produtor quer comer veneno. E não é isso que está sendo proposto, né? Seria a mesma coisa, um exemplo, assim, uma comparação, seria a mesma coisa de eu chegar para um mecânico que é especialista em um motor, né, entende tudo, e perguntar para ele o que ele acha da substituição da válvula do coração. Ele não tem experiência para isso, ele não tem conhecimento, bagagem para dar essa informação. Aí eu vou perguntar para um ator
né? Não que todos eles não tenham esse conhecimento, mas eu acredito que a maioria não tenha essa informação, né? Perguntar para eles se eu devo ou não usar defensivos agrícolas, né? Ou seja, me parece mais uma guerra política, né? E uma revolução política, mais do que uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com a saúde. O que precisa ser levado em consideração é: somos hoje 7 bilhões de humanos. 7 bilhões. Imagina a quantidade de alimento necessário para manter alimento suficiente para todos. Existe a previsão que até ano de 2050, e que não estou falando num futuro distante, é um futuro para os nossos filhos, 30 anos, em torno de 30 anos, nós sermos 9 bilhões de habitantes no planeta. Significa 70% mais de alimento necessário na mesa de cada um. E a tecnologia, isso daqui que vocês estão vendo, a hidroponia, isso é tecnologia, né? O trabalho tradicional é no solo. Então a tecnologia está proporcionando que exista alimento hoje de um preço razoável na mesa de todo mundo. Se a gente for optar pelo modo antigo, pelo modo tradicional, onde não se usa defensivos, para que não se usa, para que se trabalhe de uma maneira orgânica, o tempo tem que ser orgânico também, tem que ser um tempo lento, não pode ser aquele tempo acelerado, como é uma produção em escala hoje. Uma produção em escala hoje é uma indústria, né? Você precisa tirar o máximo possível de alimento para que compense o investimento que você fez. Entendeu? Então, se você vai trabalhar de uma maneira orgânica, a redução de alimento vai ser absurdamente maior, né? Eu não estou dizendo que tem que ser dessa forma, eu estou passando a minha humilde opinião, o que eu cheguei o que eu consegui encontrar de informação e a minha opinião com relação a isso daí. A gente vai conseguir produzir alimento? Vai, mas não na mesma quantidade. E o que isso vai causar? Menos produto, maior preço, né? É a lei da demanda e da oferta e da demanda. Então, se você tem menos produto, vai aumentar o preço. Muitos produtos que hoje está na mão, está na mesa de famílias humildes, de famílias simples, não vai estar mais, porque vai ser um produto que vai demorar mais tempo, vai ter menos quantidade no mercado, com menos quantidade aumenta o valor. Então, não sei se vale a pena a gente brigar por isso. O que eu peço hoje para vocês aqui, como pequenos produtores, vamos ampliar o nosso conhecimento em cima disso daí. E a ferramenta é isso que vocês estão vendo, é o YouTube, é as redes sociais, você encontra no Google, você encontra informações do mundo inteiro, né? Tanto nosso aqui do Brasil, como países mais desenvolvidos na agricultura, como Israel, como Estados Unidos, Canadá, China, né? A gente não pode comparar a nossa agricultura com a agricultura de outras regiões, né? Agora há pouco eu estava conversando sobre esse assunto. O Brasil, ele é um país tropical, excelente para se produzir, só que também excelente para se desenvolver pragas, doenças, fungos, porque não tem um intervalo que eles chamam de vácuo, intervalo sanitário, fitossanitário, para poder eliminar ou estabilizar uma certa quantidade de pragas, de doenças, como existe no caso da China, dos Estados Unidos, Canadá, que tem épocas de neve, né? Aí dá a palavra certa é vazio sanitário, dá esse vazio sanitário. Então, a gente está até tentando, existem pesquisadores, pessoas preparadas, que não é o mecânico tentando dar uma opinião sobre uma informação cirúrgica, né, de uma informação de coração ou do cérebro, é pessoas que estão estudando há muitos anos, né, e tem informações suficientes para trazer e para expor. E é dessas pessoas que a gente precisa estar buscando informação. Eu fiz algumas pesquisas, e vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, informações que eu acredito, contatos que eu acredito que vale a pena para quem queira se desenvolver, queira ampliar os seus conhecimentos. E assim que a gente tiver conhecimento, a gente precisa divulgar. Cada produto desse que entra aqui no Brasil, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos? Sim. Por quê? Porque é um dos maiores produtores do planeta.
O Brasil, na minha opinião, na minha humilde opinião, mais uma vez, eu vou estar sempre falando isso, nós estamos num momento em que a gente pode expor a nossa ideia, isso é excelente, isso é muito bom, né? A gente pode falar à vontade, desde que a gente tenha um mínimo de conhecimento para poder estar passando as informações. A gente tem hoje no Brasil o maior consumo de agrotóxicos, mas porque nós somos um dos maiores produtores também, tem que ser relativo. E o Brasil, ele tem uma fiscalização rigorosa em cima disso, né? Nós temos o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que tem normas bem rígidas com relação a a liberação. Nós temos a Anvisa, que é o Ministério da Saúde, que também está em cima, né, fazendo a liberação desses produtos, e o IBAMA, que é o Ministério do Meio Ambiente. Então, para que entre um produto dentro do uso, da disponibilização no planeta, para que a gente possa usar, tem que passar, aqui no Brasil, quer dizer, tem que passar por essas fiscalizações. E não é tão simples. Um produto, para se tornar viável e disponível no mercado, é em torno de 12 anos de pesquisa, de investimento, de milhões de dólares de investimento para que se possa usar aquele produto, para que ele possa estar disponível e que esteja, no caso do Brasil, aprovado nessas 3 instituições, nesses 3 ministérios. Então, não é tão simples assim a gente falar, não, estão pegando o veneno e colocando, está prejudicando fulano, está prejudicando de uma forma, está prejudicando de outra. A gente precisa entender, se a gente hoje não tivesse o auxílio dos defensivos, muito possivelmente a gente não estaríamos mais aqui. A gente não teria alimento para todo mundo, né? Alguma coisa muito grave já teria acontecido. Então a gente precisa ter consciência. Eu fiz uma enquete agora há pouco no Instagram e a gente colocou lá, é possível produzir sem agrotóxicos? E a maioria das pessoas estão colocando que sim. E isso é uma verdade. E eu digo agora aqui no canal, principalmente na hidroponia, é possível trabalhar sem agrotóxicos. Porém, se necessário for, apareceu uma doença, apareceu um problema, existem os medicamentos para ser usados. Então, hoje nós temos, como produtores hidropônicos, um sistema limpo, um sistema que favorece ao trabalho com menor quantidade de defensivos agrícolas do que os outros métodos. Primeiro, nós estamos longe do solo. O solo é um ambiente propício para desenvolvimento de muitos fungos, de muitas bactérias. Então, eu já retirei do solo, eu tenho ar passando por baixo das bancas, né, que impossibilita esse desenvolvimento, né? Porém, em contrapartida, eu tenho alimento, eu tenho água dentro do sistema que favorece ao desenvolvimento também de algas, de fungos, de bactérias. Então, de qualquer forma, eu tenho um ambiente protegido, eu tenho uma cobertura, eu tenho uma tela, eu consigo eliminar ataque de tatuzinho, que ele não só vem comer, como ele é um transmissor de patógenos. Eu tenho ataque, eu tenho redução do contato com lesmas, redução do contato com caramujos, né? Então, tudo isso evita eu ter que gastar defensivo. E a educação do produtor, né? O treinamento de evitar colocar a mão suja, de deixar pessoas estar acessando. Então, hoje, de todos os métodos de produção, que eu não estou defendendo que tenha que existir só esse, a gente precisa de todos eles, ou não haveria alimento para todo mundo. A hidroponia é um dos mais fáceis de conseguir se evitar o consumo de defensivos, né? Existe professor, eu não tenho aqui o nome dele agora, mas tem um professor, ele já está há 3 ou 4 décadas trabalhando, transformando grandes produtores, principalmente da área de tomate, em produtores orgânicos. E afirma com categoria, com conhecimento de informações, que é possível sim trabalhar sem defensivos, sem agrotóxicos, fazendo uma combinação de ações, né, de trabalho no solo. No caso, ele está falando não de produção na hidroponia, mas a produção tradicional, só que dentro de cultivo protegido.
Então, existe uma quantidade de manejo utilizada que possibilita o produtor trabalhar sem o uso de pesticidas. Porém, o tempo, tem que ter muita paciência, é o que ele sempre fala. Eu estou deixando o contato dele aqui, ele também tem cursos, são bem caros o curso deles, mas são cursos que vale a pena. Ele fala que precisa se respeitar o tempo de produção, precisa se respeitar o tempo da planta, da natureza, para que você consiga trabalhar com uma produção, um volume maior naquele mesmo local. É necessário que você haja de formas diferentes, usando alguns defensivos, para que você consiga uma maior quantidade de produção por metro quadrado. E se você trabalhar organicamente, isso não vai acontecer, mas você vai conseguir produzir, vai conseguir uma redução um pouco menor, mas mesmo isso ele está trabalhando. Eu tenho acompanhado algum material dele, ele está trabalhando uma produção maior por metro quadrado, mesmo em produção orgânica. Eu gosto de fazer uma comparação sempre, até uma informação que eu recebi de um professor. Imagina essas duas imagens que vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho um martelo e uma talhadeira na mão de um profissional. Aqui eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Esse profissional está preparado, ele tem bagagem suficiente, não só para ter todas essas ferramentas, como para utilizar. Enquanto esse daqui procura resolver tudo com se ele só tem essas ferramentas, com essa ferramenta ele vai resolver todos os problemas dele, de uma maneira ineficiente, de uma maneira que às vezes nem resolva, mas é o que ele tem de ferramenta. Então, o que eu estou querendo dizer com essa comparação? Se você não tem conhecimento e você vai querer resolver todos os problemas que surgirem com a bagagem que você tem, pode ser que não seja eficiente. Pode ser que você não consiga um bom resultado. Então, o que eu estou pedindo neste momento a vocês, assim como eu, como pequenos produtores, né, investir em conhecimento, procurar saber o que realmente precisa ser feito, o que realmente não deve ser feito. Né? A gente tem que ser radical? Não. Vamos lutar para que se use o veneno. Ou então vamos lutar para que se não tenha veneno. Não é assim que funciona. Você tem seu filho, você tem a sua família, com você mesmo, você vai procurar evitar o uso de medicamentos, né, de remédios. Né? É saudável isso. Como que você vai fazer isso? De diversas maneiras, praticando exercício, comendo uma alimentação saudável, comendo na hora certa. Enfim, você vai procurar. Mas se acontecer a entrada de uma doença, o que você vai fazer no primeiro momento? Você vai procurar um profissional da saúde e ele vai te indicar um antibiótico, vai te indicar um medicamento e você vai utilizar. Porque você tem aquele recurso. É exatamente a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que evitar usar. Vamos usar um óleo de ninho, vamos usar uma calda bordaleza, que até então a calda bordaleza era um produto orgânico muito, muito bom e que ajudava a resolver, e agora está no banco do réu. A própria calda bordaleza agora já está com metais pesados que estão se aplicando nas hortaliças. Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora, depois qualquer coisa a gente fala em outro vídeo. Mas usar um extrato de alho, um extrato de pimenta, enfim, um leite cru, para combater os problemas. Vamos tentar, da maneira correta. É possível, sim. Você sabendo que contamina muito fácil, então você não vai pôr a mão suja, você não vai deixar contato com o solo. Uma ironia é dizer que o cultivo sem solo, o maior contaminante dele é o solo. E é a mais pura verdade. Eu vou estar postando aqui um vídeo para vocês de cuidados. Um vídeo, eu não sei qual vai ser a sequência dele, mas já está gravado. De cuidados que a gente tem que ter ao lavar as bancadas com o uso de máquinas de alta pressão. Você está lavando aqui, só que ela está passando a sujeira para outro local. Está pegando o chão e jogando sujeira em cima. Antes de ontem eu fui lavar nossa caixa d'água e a gente tinha lavado toda a estufa. Enxaguei 2 vezes, joguei a água fora, só que eu não tirei o fundinho. E aí a gente foi fazer uma limpeza, estava cheio de areia no fundo. E eu só consegui perceber porque tinha essa areia. E essa areia é justamente desse pedrisco que está aqui, né, que de alguma forma passou para dentro do sistema.
Se tivesse só terra aqui, como é a maioria das hidroponias, não seria percebido. Você estaria recebendo contaminação dentro do seu sistema, mas não estaria percebendo por que isso estava acontecendo. Eu vou estar mostrando no vídeo assim com detalhes para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que ter a atenção, a gente tem que ter o cuidado necessário para evitar a entrada desses patógenos, para evitar a entrada dessas pestes, dessas doenças, insetos e pragas, entendendo como eles funcionam. Eu preciso saber que um fungo precisa de tal temperatura e tal umidade. Eu preciso entender que aqui tem uma rúcula. A rúcula é muito atingida pela traça das crucíferas. E como que ela entra? Esse próprio professor, se eu encontrar o nome dele, eu vou deixar. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Ele fala que ela só entra no sistema se a umidade relativa estiver abaixo de 40. Umidade relativa, não é temperatura. Se estiver abaixo de 40%, de umidade relativa, é propício para ela. Quando que um pulgão entra no sistema? Quando está com deficiência nutricional, como diz o professor Barcelos. Se não tiver deficiência nutricional, eles vão chegar, mas não vão se desenvolver. A própria planta se defende. Ela ajuda o produtor se ela estiver saudável. Ela tendo na solução tudo aquilo que ela precisa. E um ambiente ideal, ela está saudável. Ela consegue eliminar, ela consegue se defender de alguns fungos, ela consegue se defender de algumas pragas. Ou seja, se você observou a entrada de pulgão, é muito fácil, principalmente na rúcula, que é mais escura, você percebe quando eles estão chegando. Essa semana a gente estava tendo uma presença de um ou outro inseto de pulgão aqui na rúcula, mas não se desenvolveram. Eu tenho acompanhado, eles chegaram e foram embora, porque ela está saudável. Então, existe, juntamente com essas, diversas outras atitudes que você toma dentro do seu sistema para resolver. Só que para isso, você tem que conhecer. Você tem que pegar essa caixa de ferramenta que eu comentei completa para poder usar. Porque enquanto você tiver só um martelo e uma talhadeira, você não vai conseguir, porque você não sabe como funciona, você não tem noção, você não tem conhecimento. Toda vez que entrar uma praga, você vai pegar um inseticida e jogar em cima. Toda vez que entrar um fungo, você vai pegar um fungicida e jogar em cima. Então, adquira informação, adquira conhecimento. Se isso é o que você escolheu para fazer, para a sua vida, e se especialize nisso. Pegue informação. Você vai encontrar na internet muita informação errada? Vai encontrar muita informação que não vale a pena ser levada em consideração, mas também vai encontrar muita informação saudável, muita informação que são precisa. A gente precisa adquirir o hábito de saber filtrar essas informações. O que vale a pena e o que não vale a pena ser levado em consideração. Então é isso aí, pessoal. Eu acredito que a minha opinião não gera muita... não vai estar resolvendo muita coisa, mas como vocês fazem parte da nossa comunidade, faz parte do nosso dia a dia, a gente já está fazendo um trabalho junto, eu acho legal a gente ter batido um papo com relação a esse assunto que está tão polêmico hoje, tá bom? Se vocês quiserem, a gente pode trazer mais informações sobre esse assunto, a gente pode trazer mais alternativas, mais opções como alternativas para a gente estar evitando o excesso do uso de defensivos. Só frisando um item que eu ainda não comentei, mas é interessante que se saibam. Por exemplo, me falaram, eu estou com um problema que apareceu aqui hoje na minha rúcula. Um exemplo, eu não estou com problema. Aí eu entrei em contato no grupo e falaram para mim, usa tal produto, em tal dose. Mas foi um produtor que me passou isso. Que outro produtor passou para ele, que outro passou para ele. Então eu vou pegar essa informação e vou usar. E aí eu vou achar assim que, mas como está muito atacado, eu vou usar um pouquinho mais. E eu vou realmente usar um pouquinho mais. Ou seja, eu estou colocando acima do ideal, acima do limite. E qualquer coisa que você colocar em excesso vai te fazer mal. Se você tomar água em excesso, você vai ficar doente. Existe pelo menos 10 doenças causadas por excesso de água no organismo. Né? E doenças graves que levam inclusive à morte. Então é importante que cada um
de nós temos a consciência de ter uma fonte segura para indicar a utilização desses medicamentos, assim como um médico indica a utilização de um antibiótico para você ou para o seu filho. Então é isso que eu queria deixar certo para vocês. Então, se você vai usar uma informação que te passaram, mas é a receitinha da vovó, é aquela calda de óleo de ninho, é aquela calda de alho, de pimenta, tudo bem, não precisa se preocupar, você não vai procurar um engenheiro, um técnico para poder te dar essa informação. Mas se você for usar um produto químico, além de você ter que solicitar de um profissional como usar, você precisa ter uma receita, né, informando que você tem autorização e respeitar a carência desse produto. Se você aplicou ela tem uma carência entre a aplicação e a colheita, precisa ser respeitado. Se não tiver o tempo hábil para isso, não pode usar aquele produto. Se você falta uma semana para você colher, mas esse produto tem uma carência de 12 dias, então você não pode usar ele, porque você vai estar entregando um produto ainda com produtos químicos dentro. Então, precisa se respeitar a dose para usar, porque não vai fazer nenhuma diferença você usar uma dose mais forte para poder resolver o problema. Ela vai funcionar da mesma forma, só precisa ser usada da maneira correta, no tempo certo, né? E essas informações a gente vai adquirir com quem foi preparado para dar essa informação para nós. Assim como um doutor pode dar uma informação, né, e não um mecânico, assim como um engenheiro agrônomo, um técnico pode te dar essa informação e não o coleguinha que já trabalha ali há um tempo ali fazendo a sua produção. Então a gente precisa começar a fazer isso e se preparar, porque com toda essa brincadeira que está acontecendo, nós vamos ter muita fiscalização. Então vamos estar preparados, vamos entender o que a gente deve ou não fazer. Não estamos fazendo nada de errado, nós estamos usando produtos que foram aprovados para uso. Só não podemos usar em excesso, só não podemos usar de maneira banal, sem cuidados, né? Inclusive com a gente. Ele não vai fazer mal só para o seu cliente, vai fazer mal para você, vai fazer mal para a sua família, para os seus filhos. Então a gente precisa ter essa consciência, né? E para o meio ambiente. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês... É um vídeo polêmico, né? Não é assim aquele vídeo legal, mostrando a plantinha, como a gente sempre fez aqui. Mas eu acredito que a gente precisa, dentro da nossa comunidade, tratar de todos os assuntos. E esse é um assunto que eu acho que merece um pouquinho mais de atenção, merece um pouquinho mais de cuidado. E se você gostou, você deixa o seu like. Se você tem uma opinião diferente, se você tem uma informação diferente, você tem uma base para essa informação, deixa aqui no comentário para a gente. Vamos crescer junto. Eu leio todas as informações e respondo todas as informações que vocês deixam no comentário. Pode observar que vocês não têm informação nenhuma sem resposta. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver o que vocês estão achando do nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. E é importante para nós essa parceria, essa interação de vocês. Sempre que possível, verifique se você ainda está inscrito. Não sei por que motivo, costumam desinscrever algumas pessoas. Em algum momento, eu costumo pegar a informação e vou ler aquela resposta e também olho se a pessoa está inscrita. E às vezes eu percebo que a pessoa estava inscrita, eu lembro daquela pessoa e agora não está mais inscrita. Então dá uma verificada se vocês estão inscritos. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. A gente pretende continuar colocando aqui semanalmente vídeos para vocês. Vamos tentar fazer dessa forma, não vamos colocar como regra, mas nós vamos tentar fazer dessa forma. Vamos tentar colocar toda sexta-feira, às 19 horas, um vídeo novo para vocês. Se for possível, a gente vai tentar fazer dessa forma, tá bom? E quanto mais vocês colaborarem, compartilhar a informação, discutir aqui nos comentários, é importante para a gente saber que vocês estão gostando, que vocês estão participando e que está sendo útil para vocês. Se o nosso trabalho foi útil para você, coloca aqui, dê o seu depoimento aqui. De repente, essa informação, esse depoimento que você vai colocar, vai servir para outro que não conhece o nosso trabalho ainda e que está iniciando agora, e que está visitando agora pela primeira vez e vai ver o comentário de vocês e vai dar uma força para a gente também. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.